Glória a Deus. Quase que não precisa pregar, né? A Cris pregou bastante para nós. Que belezinha, Cris. Glória a Deus. Fico muito feliz, porque a Cris, ela tem a idade, né, dessa igreja. Ela só tem 10 aninhos, né, Cris? Como filha de Deus. Glória a Deus. Eu vou falar hoje sobre o verdadeiro alimento para a vida eterna. Amém? O verdadeiro alimento para a vida eterna. Abra aí sua Bíblia em João 6, versículo 22. João 6, 22. Vocês acharam? Amém? Glória a Deus. Vamos ler assim alguns versículos, porque eu que na realidade eu queria ler o capítulo 6 inteiro, mas a gente vai lendo conforme eu for falando, a gente vai ler alguns versículos. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não embarcara nele com os discípulos, mas que estes haviam partido sós. Então, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar em que comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, crede naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Mas como vos disse, vós me viste, contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? É um texto comprido, é uma história aqui. Isso aqui é o dia a dia de Jesus. É maravilhoso, né? Aqui foi um dia após o outro. O que aconteceu? Aqui no comecinho fala no dia seguinte, né? O que aconteceu antes, né? Desse dia aqui em que o povo estava alvoroçado, uma multidão estava correndo atrás de Jesus. O que tinha acontecido? No capítulo 6, aí no versículo 1, se você voltar um pouquinho a sua Bíblia, tinha acontecido a multiplicação dos pães, amém? Amém? E Jesus, como ele falava com o povo de uma maneira que o povo pudesse entender aquilo que ele estava falando e fazendo.
Então aqui Jesus ele começa com uma didática, né? Como a gente tem a didática com as crianças, os professores, eu sou professora, já dei muita aula. Você vai ensinar alguma coisa, você tem que trazer algo concreto para que a criança aprenda. É uma didática, né? Que a professora tem que ter aqui na igreja também. Quando os professores descem, tem figurinha e tem umas professoras, uns professores que trazem coisas assim, que aquilo entra no coração da criança, porque ela precisa disso para aprender. E Jesus fazia a mesma coisa. E aqui Jesus preparou todo o ambiente para ele dar uma revelação para aquele povo. Aí, no capítulo 6, versículo 4, deixa aberto aí, fala assim: a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Estava bem próxima à Páscoa. E logo após a Páscoa vinha a festa dos pães asmos. Essa festa ela durava 7 dias. E durante esses 7 dias, o povo, né, foi ensinado desde Moisés a não comer pão com fermento, né? Pães asmos são pães sem fermentos, aquele pão sírio, que é bem sequinho, né? E isso tem todo um significado. Eu já falei, o pastor já falou sobre isso, que o fermento significa o pecado, e que depois que nós fomos libertos, a Páscoa significa a morte de Cristo, o sangue do Cordeiro derramado, nós fomos libertos e nós temos que ter uma vida sem pecado. Amém? Então Jesus, ele aproveita tudo isso e naquele momento, o que ele faz ali? Ele multiplica os pães e os peixes, né? Ele já começa com a didática para ensinar aquele povo que ele é o Todo-Poderoso, que ele tem poder para multiplicar, para alimentar a multidão. Terminou aquele momento, o povo se saciou, o povo comeu e Jesus fez algo. Olha, versículo 14 aí, capítulo 6, versículo 14. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Aqui aconteceu uma coisa. Jesus alimentou uma multidão, certo? Eles estavam lá 3 dias com Jesus. Jesus alimentou a multidão de várias formas, né? No espiritual e no físico. O povo foi acabando o pão do povo, né? E aí Jesus falou: e agora o que nós vamos fazer? Ele faz um teste ali com os seus discípulos. Não é sobre isso que eu vou pregar hoje. Vou falar só relembrando o que ele fez. E naquele momento o povo achou assim tremendo. Você imaginou uma pessoa que te alimenta, que pega 5 pães e 2 peixinhos e alimenta uma multidão aí, mais de 20 mil pessoas? Quem não quer uma pessoa assim perto? E aí eles queriam fazer Jesus rei, mas não para que Jesus reinasse, esse reinado, né, que nós acabamos de cantar, que Jesus reinará para sempre, o reinado espiritual, e também vai reinar sobre toda a humanidade. Não é isso, eles queriam que Jesus fosse o libertador deles, libertador ali daquele estado que eles se encontravam, estado de escravidão, né, pelos romanos. E aí eles viram: nossa, achamos o homem. O que Jesus fez? Saiu correndo. Jesus pegou: eu vou orar no monte, eu vou, fugir desse lugar. Eu não posso ficar aqui, isso é uma tentação. E aí, o que ele faz com seus discípulos? Tem no outro evangelho, fala que Jesus obrigou seus discípulos a entrar no barco e falou assim: eu já encontro com vocês. E enfiou todo mundo dentro do barco, foi orar no monte e mandou os discípulos longe. Por que ele fez isso? Eu creio que ele fez isso para que livrasse os discípulos da tentação. Porque os discípulos iam querer também ir lá se aparecer, né? Porque na realidade eles distribuíram o pão. E Jesus manda eles para longe. Entra no barco, eu vou encontrar vocês lá do outro lado. E nesse momento, olha quanta coisa aconteceu no dia anterior. Nesse momento, Jesus está lá orando. Jesus está lá orando por quem? Pelos discípulos, eu creio. Pela multidão. Porque os discípulos passam por uma tribulação aqui.
No versículo 18 fala assim: o mar encapelava-se e por causa de um forte vento que soprava. E eles estavam remando, eles entraram no barco aproximadamente 6 horas da tarde, e era 3 horas da manhã, e eles não saíam do meio do mar. Esse mar é o mar da Galileia, e eles estavam de um lado, no mar, lá em Tiberíades. E eles, depois, aqui nós vamos ver que ele foi parar em Cafarnaum, que é do outro lado do mar. E esse mar tinha 20 e poucos quilômetros de extensão. Então eles estavam lá no meio, sofrendo. Quantas horas deu aí? 6, 7, 8, 9 horas, né? 9 horas remando, 9 horas pensando que ia morrer. E de repente Jesus vem ao encontro deles andando sobre as águas. E eles pensaram que era um fantasma. Já imaginou você ver um negócio desse? Né? Você ia falar assim: Jesus, entra aqui no barco. Não sei não, se é melhor se jogar no mar, né? Ou chamar o fantasma para ficar junto de você dentro do barco. E tudo isso aconteceu, gente. Olha quanta coisa aconteceu num dia só. É muita emoção, muita emoção. E aí no dia seguinte, o que a multidão fez? Eu quero comer pão. Foram lá, cadê Jesus? Nós lemos aqui. Vamos ler 24, versículo 24. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, né, coitados, passaram a noite remando, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Então era lá do outro lado do mar da Galileia. Encontrando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Tipo, o senhor está aqui, como quem não quer dizer, não quer nada, né? Mas Jesus, como ele é Jesus é Jesus, profundo isso. O que ele faz, gente? Ele responde. Mas ele não responde de qualquer jeito. Ele vai lá no íntimo, né? Assim como quando nós lemos a palavra, e a palavra ela vai lá dentro de nós. Como a Cris falou, a palavra ela tem que trazer transformação aqui dentro. E Jesus vai na lata, fala assim, versículo 26. Respondeu Jesus: em verdade, falou 2 vezes, vos digo que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes o pão e vos fartastes. Deixa eu vir para minha colinha aqui, ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Jesus, ele falou para a multidão. Gente, não era pouca gente, era uma multidão, né? Talvez menos pessoas, porque daí eles pegaram os barcos, acho que não coube todo mundo, fizeram 2, 3 viagens, eu não sei. Mas eu sei que chegou um povo lá diante de Jesus, né? E Jesus falou assim: viu, eu sei por que vocês estão aqui, porque vocês querem comer pão. Aí Jesus no 27, ele fala algo especial: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com seu selo. Jesus fala assim, viu? Pare de pensar só no pão. Para de pensar só nas coisas desta vida. Trabalhe pelo pão que permanece para sempre. Que pão é esse? Até agora foi falado de pão, Jesus multiplicou o pão, e estava chegando a Páscoa, e estava chegando a festa dos pães asmos, e Jesus falou, viu, vocês vieram aqui por causa do pão. E Jesus vai fazer uma revelação, uma grande revelação para eles. E ele fala assim, o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, lhe colocou o selo. Que selo é esse, gente? Que selo é esse? Sinete ou selo é um pequeno objeto de metal usado como assinatura do proprietário para selar e autenticar documentos e cartas, usados apenas por reis e imperadores. E essa palavra selo aqui na Bíblia, a palavra selo quer dizer pessoa marcada, pessoa que é confirmada, autenticada, colocar fora de qualquer dúvida, documento escrito. Jesus falou assim, eu sou selado pelo Pai. Eu sou a palavra viva, o documento escrito. Eu sou aquele que falo a verdade. Eu sou o alimento. Vamos lá em Apocalipse 19.
fala sobre isso. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. A visão de João, no finalzinho da visão e de tantos acontecimentos, vem Jesus. Viu o céu aberto, apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Em João 1 fala que Jesus é o Verbo que se fez carne e veio ao mundo. Então ele é a palavra escrita, selada de Deus Pai. Ele tinha tudo nele, dentro dele. E ele começa a falar isso para aquela multidão. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Fizeram outra pergunta para Jesus, versículo 28. Você está aí? João 6, vamos estudar João 6. Então, quando eu falar outro versículo, você põe o dedo aí, ou põe uma marcação, que nós vamos voltar aqui. João 6, versículo 28. Perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Então, Jesus falou assim, viu? Luta, trabalhe pela comida que permanece para sempre, para a vida eterna. Aí eles falaram assim, o que nós temos que fazer? Qual é essa obra? Que trabalho é esse? É crer. Até aquele momento, aquele povo, aquela nação, eles viviam debaixo da lei. E através da lei, as coisas com Deus eram feitas através das obras, cumprimento da lei. E naquele momento Jesus está falando, ó, esquece isso daí. Agora eu estou dando um novo mandamento, é uma nova vida em mim. Crede em mim. Essa é a obra que o Pai deu para fazer. Amém? Aí eles perguntam de novo, porque esse povo é muito perguntador. Versículo 30. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso, pois, fazes tu para que vejamos e creamos em ti? Que farás? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus de misericórdia. Ainda bem que Jesus era paciente. Que sinal você vai fazer para mim? Gente, alô? No dia anterior, o que Jesus tinha feito? Alimentado uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. E eles querem mais sinais. Nunca vai estar bom. Nunca vai estar bom. E aí eles falaram de Moisés. Por que eles falaram de Moisés? Vamos lá. Vamos ver por quê. Vai lá. Deixa o dedo aí. Vamos lá em Êxodo. Vai lá comigo. Êxodo 16. Povo difícil. Fica perguntando tudo. Parece criança, né? De 4 anos, né? Já viu? Já teve? Os meus já passaram dessa fase. Glória a Deus. Fica perguntando de tudo. Tudo que você imaginar. Né, Carla? Cadê a Carla? Ela fala, nossa, o Vicente pergunta cada coisa, né? Êxodo 16, versículo 4. Fala assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Versículo 14. Quando se evaporou o orvalho caído, sobre a face do deserto estava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabia o que era. Disse-lhe Moisés: esse é o pão que o Senhor vos deu para comer. Versículo 31. A casa de Israel deu-lhe o nome de maná. Era como semente de coentro e tinha o sabor de bolos de mel. Versículo 35. Comeram os filhos de Israel maná 40 anos.
até que entraram em terra habitada, comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. O que eles estavam falando? Senhor, lembra? Volta lá, não. Lembra de Moisés? Eles falaram aqui, ó, nossos pais comeram maná no deserto e nós vamos comer o quê? O que eles estavam querendo? Que viesse o pão de novo todos os dias. Por isso que eles foram atrás de Jesus. Esse povo, ele não é fraco, não. Eles queriam ser alimentados. Só que Jesus tinha falado, ó, trabalhe pelo pão que permanece para sempre. Mas ele não tinha explicado ainda o que era, né? Agora vai comigo lá em Hebreus. Hebreus. Está na Bíblia. A Hebreus, gente, eu não sei você, mas Hebreus sempre tem dificuldade de achar. Hebreus 3. Olha isso. Olha isso, gente. Abra aí, que é muito legal esse texto. Hebreus 3, versículo 1. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Pois toda casa é edificada por alguém, mas o que a edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa. Essa casa somos nós. Se tão somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Esperança e glória de Deus na nossa vida até o fim, meu irmão. Amém? Temos uma longa caminhada aí. O que o escritor está falando aqui? Que Jesus é maior que Moisés. Amém? Agora vai comigo em 1 Coríntios. Não, 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, versículo 1 diz assim: irmãos, não quero que ignoreis, nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ué, mas caiu do céu, não era pão? Eles faziam pão? E aqui está falando assim: comeram da mesma comida espiritual, beberam da mesma bebida espiritual. Jesus estava lá nos 40 anos derramando a comida sobre aquele povo, e aquele povo nem sabia disso. E eles começaram a reclamar: ah, mas Moisés, Deus. Daí Jesus fala: não foi Moisés. Quer ver o que Jesus fala? Volta lá, João 6. Ele fala assim, ó, versículo 32. 6, João 6, versículo 32. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Então ele começa a ensinar aquele povo: ó, não foi Moisés, não. Depois Paulo escreve aquilo, né? Que a comida era Jesus, que Jesus os seguia. Jesus estava lá no deserto com eles, né? Versículo 33. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão do céu é aquele. O pão do céu é uma pessoa. O pão do céu é Jesus. E ele começa a se revelar àquele povo. E aí, o que eles fazem? Mais uma vez eles falam com Jesus. Versículo 34. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E quando o povo clamou, e quando o povo pediu, Jesus se revelou.
É coisa tremenda, gente. Eu leio isso aqui, eu vibro na minha casa, eu choro. Falo, meu Deus, que lindo. Então Jesus lhes declarou, né? Ele fez uma declaração: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Glória a Deus. Eu sou o pão da vida. Você sabia que aonde mesmo que Jesus nasceu? Quem lembra? Vamos escola bíblica. Belém, né, Julie? Parabéns para Julie. 1 ponto. Belém. Você sabe o que quer dizer a palavra Belém? Sabe, Julie? Não. Casa do pão. Você sabia disso? Belém, nome dessa cidade, significa casa do pão. Lá era a padaria de Israel. E Jesus nasceu na casa do pão. E Ele é o pão da vida. Ele é aquele que nos alimenta. Versículo 35, ele fala assim: aquele que vem a mim não terá fome. Versículo 37, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Jesus falou 3 coisas aqui: aqueles que o Pai me der, eu não lançarei fora, eu não vou perder nenhum, e eu vou ressuscitar no último dia. Amém? Aquele que vem até Jesus, pode ficar tranquilo, meu irmão, só que não relaxa, não relax, tá? De ficar na sua casa, que nem a Cris falou, enquanto está tendo culto, enquanto está tendo as coisas aqui na igreja, fala, hoje não vou. Para com isso. Busca o alimento. Trabalhe pelo alimento que permanece para sempre. Eu lembro uma vez, cadê a Beth? A Beth está aqui? Eu vi ela aqui. Oi, Beth. Faz um tempo atrás, a Beth falou, pastora do céu, eu tive uma visão na igreja. Ela não é, Beth? Eu não sei se foi numa primícia, eu não lembro. Não sei se você lembra. Falei, o que você viu? E ela estava assim, depois pergunta para ela aí, espantada com aquilo, né? Ela viu aqui em cima, é isso, né, Beth? Aqui, um pão, né? Uma mão, aliás, 2, segurando um pão enorme. Ela viu isso. Sabe o que é isso? É Deus falando, aqui tem pão. Aqui é a casa do pão. Aqui tem alimento para você, meu irmão. Não precisa procurar lá fora. Procura, vem aqui, senta aqui, começa a ouvir, começa a se alimentar desse pão. Amém? Eu achei tremendo, eu lembrei hoje o que ela tinha falado. Essa palavra fome aqui, do versículo 35, aquele que vem a mim não terá fome. Sabe o que ela quer dizer? Lá na minha Bíblia, de hebraico, peinao, trabalho árduo, definhar, passar necessidade. Jesus falou, olha, se você vir até mim, se você vem até mim, você não precisa ter esse trabalho árduo, você não precisa passar fome. Vamos ler lá no Salmo 127, depois nós voltamos aqui. Salmo 127. Eu acho tremendo isso aqui. Para vocês que morrem de trabalhar. Eu sei que tem que trabalhar. Mas nós temos que buscar a comida que permanece para sempre. 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se você não colocar Deus na frente, se você não colocar Deus na sua vida, pode morrer de trabalhar. Vai ter essa fome aqui, esse trabalho árduo, vai definhar, vai passar necessidade. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois Ele dá aos seus amados enquanto dormem.
Se você, meu irmão, colocar Deus na sua vida, deixar Deus edificar a sua casa, colocar Deus no seu casamento, no seu trabalho, porque nós temos sim que trabalhar, amém? Temos que trabalhar. Jesus não falou que não era para trabalhar. Ele falou que tinha 2 tipos de trabalho, mas que nós temos que trabalhar para que a nossa casa seja edificada sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Eu tenho que colocar Cristo na minha vida financeira, na minha vida espiritual, na minha vida emocional, na minha vida familiar, nos meus relacionamentos. Porque fica lá se matando de trabalhar. Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Eu amo dormir. Porque eu durmo muito tarde, daí depois para levantar só Deus na causa. O pastor tem que ficar lá. Vem. Mas eu não levanto tardão não. Mas é difícil. Porque eu fico lá orando, lendo a Bíblia, lendo os livros, porque daí fica tudo quietinho. Boto todo mundo para dormir, inclusive o pastor. E aí eu vou ler. Ele faz bem isso. Bem, eu vou dormir que Deus vai me dar agora. Você sabia que Deus trabalha por você? Só que você precisa colocar Jesus na sua vida. E não é só 30%, 40%, 50%, é 100%. Inútil vos será. Inútil levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão das dores. Esse pão das dores é a mesma significado dessa fome aqui. Comer pão das dores significa dor, labuta, trabalho árduo, que é o mesmo da fome lá, e ferida. Ainda fica tudo cheio de ferida. Ferida na alma, ferida no corpo, cansado, a coluna. Volta lá em João 6. Jesus falou mais uma coisa. 35, ele falou: aquele que vem a mim não terá fome, não vai precisar passar, vai trabalhar sim, mas não vai passar necessidade. Eu vou prosperar você, porque você está edificando a sua casa em mim. Aí ele fala: e quem crê em mim jamais terá sede. Tem que vir a Jesus e crer em Jesus. Não adianta só vir aqui, escutar a palavra, se alimentar do pão, sair daquela porta para fora e esquecer o que ouviu, e não aplicar na sua vida, e não ser praticante da palavra. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. E essa palavra aqui, quem crê em mim jamais terá sede, ela significa sofrer de sede. Figurativamente, disse daqueles que sedentos sentem dolorosa necessidade, ansiedade para aquelas coisas pelas quais a alma é refrescada, apoiada e fortalecida. É aquela sede: ai, eu estou cansado, ai, eu estou cansado, ai, eu não aguento mais, ai, porque eu não aguento mais essa aflição do meu coração, ai, não vai dar certo, ai, não aguento mais meu casamento, não aguento mais meu trabalho, não aguento mais meu ministério. Creia, venha para Jesus e jamais você terá essa sede, porque ela vai ser saciada. Amém? O ser humano, ele pode ficar sem água de 3 a 5 dias no máximo, porque senão ele morre. Sem comida, eu pesquisei lá na internet, até 50 dias algumas pessoas aguentam. Os mais gordinhos, fortinhos, eles têm, né, bastante caloria lá para queimar, então eles aguentam mais. As mais magrinhas, acho que não dá não para fazer jejum de muitos dias, né? Que desfalece. Na verdade, 3 a 5 dias nós podemos viver sem água. E tem gente que vem no culto só no domingo. Passou 5 dias. Tá assim, o tanque tá lá, zero, né, Ideraldo? Tá lá, para no meio da rua. Tem gente que para, de vez de pôr, deixa passar da reserva, né? Pensa que, né, que quer pôr água lá no coisa de gasolina, se pudesse, não? Gente, não passe sede. Não passe fome de Deus. Todos os dias nós precisamos estar com Deus. Todos os dias. Porque se você começar a passar sede, o que você vai fazer? Você vai buscar em outras coisas. Para ver se sustenta você. Se enche o vazio do seu coração. Aí começa com as porcarias, né? Bom, entendemos essa parte. Amém? Versículo 57 fala assim, no finalzinho, João 6, 57. Quem de mim se alimenta, viverá
por mim. Se você se alimentar de Jesus, eu achei isso tremendo, você vai viver por Jesus. É aquela história que Paulo fala assim: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É quando eu me alimento, gente, eu me alimento de Deus, eu procuro ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele é simples. Eu estava ali preparando, orando ali embaixo já hoje, Deus falou assim, que Ele é simples. Deus não colocou algo assim extraordinariamente difícil para nós fazermos. Você lembra de Naamã, o sírio? Ele chegou lá cheio de pompa, cheio de presentes, né? Diante de Eliseu. Eliseu nem deu bola para ele, né? Ele já ficou magoado. Já foi embora daqui, saiu batendo o pé, porque Eliseu não me atendeu, e eu sou o comandante do exército da Síria, não sou qualquer pessoa, o que ele está pensando? Juntou tudo, e foi. E aí Eliseu deu um recado, vai lá e se lava 7 vezes lá no Rio Jordão e vai dar tudo certo. E aí ele foi, estava batendo o pé e indo embora, e os seus servos, seus amigos, falaram assim, viu? Difícil falar, né? Com pessoas assim, difícil de conviver. Vamos experimentar? Se ele tivesse falado assim, uma coisa difícil para você fazer, você não ia fazer? Aí ele começou a pensar, eu ia fazer. Se ele falasse um negócio bem difícil assim, eu ia fazer. Então, ele só falou para você mergulhar lá no rio. E se der certo? E ele foi, fez e foi curado. Foi difícil? É difícil você abaixar 7 vezes dentro de um rio? Mas nós queremos coisa mirabolante. Nós procuramos, sabe o que nós procuramos? Tem gente que ama viver de congresso. Porque eu vou naquele congresso e Deus vai fazer na minha vida. Deus faz? Faz. Mas se você voltar para casa e você ficar sem beber e sem comer de Jesus, tudo aquilo que você recebeu vai embora. É igual se você ficar sem comer, as gordurinhas vão embora. Glória a Deus, né, mulherada? Só que daí a gente não aguenta muito, daqui a pouco a gente volta a comer tudo de novo, engorda tudo de novo. Ai, Jesus, só Deus na causa. Ninguém vive de congresso. Nós temos que ter uma vida diária, é fácil, é simples. Jesus falou lá em 2 Coríntios 11, olha o que ele falou, versículo, não precisa abrir não, versículo 2, estou zeloso de vós com zelo de Deus, tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Deus faz as coisas simples. Ele falou assim, venha, beba de mim, coma de mim, e você nunca mais terá fome nem sede. Mas não, nós queremos coisas mirabolantes. Nós queremos, tá chegando o retiro aí. Daí, Deus vai me encher do Espírito Santo. Aí na outra semana eu quero só dar um recado para você. Vai esvaziar. Que esvazia. Porque a palavra diz assim, enchei-vos do Espírito Santo, diz a palavra, e torne a encher. Mas se eu não me encher o tempo todo, o que vai acontecer comigo? Eu vou me esvaziar. Continuando, João 6, versículo 51, nós vamos ler agora um tantinho aqui. Bom, Jesus falou tudo aquilo para aquele povo. Jesus multiplicou o pão, não é? Jesus falou, eu sou o pão da vida. Não foi Moisés, não. Foi o meu pai que deu o pão. Na realidade, Jesus era o pão lá no Antigo Testamento e agora. Jesus é o pão eterno. E aí, com um único sermão, Jesus perdeu todos os discípulos, menos, nós vamos ver aqui 11, né? Porque um também já estava perdido. Um sermão, foi todo mundo embora, debandaram. Vamos ver o que ele falou. Versículo 51. E ele continuou falando, né, gente? Aí ele falou assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o maná. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí ele já começa a falar, o quê? Carne? Então os judeus começaram a discutir entre si
como nos pode dar esse homem a sua carne a comer? Jesus lhe disse: em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus repetindo, gente, para ver se entrava na cabeça. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram. Mas quem comer este pão viverá para sempre. Aí depois de Jesus falar tudo isso, versículo 66, olha aí. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Amém? Eles não entenderam. Não entenderam o que Jesus estava falando. Eles falaram: nossa, vamos virar canibal? Os judeus jamais tomariam sangue, porque sangue eles não podiam nem, né? Eles tinham um negócio com sangue, né? Que o sangue é aquele que purificava dos pecados. Jamais. Eles não entenderam o que Jesus estava falando. E Jesus falou para os discípulos assim, no versículo 63: o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Aqui Jesus estava falando da sua morte. Jesus estava falando: ó, eu vou morrer por vocês, eu vou derramar meu sangue, o meu corpo vai ser dilacerado por causa de vocês, né? Eu vou dar minha vida por vocês. Então vocês vão ter que comer de mim mais através do Espírito. As palavras são Espírito e vida. Amém? E aquele povo foi embora e largaram Jesus, falando sozinho. Já pensou? Já pensou nisso? A comida, meus irmãos, quero falar um pouquinho sobre comida. A comida, ela não tem utilidade até que você coma. Você está com fome, daí está lá um prato de comida. E você não come aquela comida. Que utilidade ela vai ter para você? Nenhuma. Amém? Então eu tenho que comer. Quando nos alimentamos, a comida ela faz parte do nosso corpo, amém? A partir do momento que nós comemos esse alimento, ele entra em nós, ele vai trazer energia, ele vai trazer, né, os nutrientes, as vitaminas que nós precisamos. Mas eu preciso comer a comida. Ninguém pode comer por você. Ninguém pode comer por você, né? Eu falo assim: ai, Marlos, eu vou comer por você hoje, tá? Então a comida vai fazer para mim efeito, para ele não, ele vai ficar olhando. A comida não entrou na vida dele. Ninguém pode crer por você. Ninguém pode buscar Jesus por você. Ora lá para mim. Ah, você vai no culto? Ora lá. Podemos orar? Oramos por pessoas doentes, por pessoas que não podem vir ao culto. Mas essa questão de orar é você e Deus. Eu posso orar por você, eu oro por vocês. O pastor também, o povo da liderança pode morrer de orar por você. Mas você tem que orar. Você tem que comer de Cristo. Você tem que colocar Ele dentro de você. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo tem que estar dentro de nós. Nós lemos lá em Hebreus 3 que nós somos a casa dele. Nós somos, e esse alimento ele é espiritual. Eu preciso me alimentar de Cristo, porque senão eu vou passar fome. Mas tem outra história também, né? Tem pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo aí. Você acabou de almoçar, você foi numa churrascaria e você, comeu tudo que passava. Até o coraçãozinho lá que você não gostava, falou: vou experimentar essa coisa. E comeu. Aí comeu a banana frita. Ai, tô com fome já. Aí foi comendo. Amém? Aí você sai de lá, digamos que essa pessoa é o pastor. Aí ele sai de lá e vai fazer uma visita na hora do almoço. E ele chega na casa da pessoa e senta lá na mesa junto. Ai, pastor, senta aqui. A pessoa pega um prato, pega tudo e fala: não.
Eu já comi. Não, pastor, coma mais um pouquinho. E o pastor está quase vomitando, porque ele tomou muita Coca-Cola, que eu conheço. E aí ele está cheio, barriguinha, né? Barriguinha, ó bem. Murcha a barriga aí. E ele está cheio, não cabe nem um grão de arroz. Amém? Ele não vai comer. Ele pede perdão. Ó, irmão, outro dia eu venho, você me avisa. Daí eu não almoço antes. Daí eu chego e como com você. Porque não cabe, né? É a mesma coisa nós. A gente se alimenta de porcaria. Fica lá na Netflix a noite inteira. Fica lá vendo série. Fica lá no videogame. Que nem a Ana falava de videogame. Quando era criança. Mãe, eu quero um videogame para mim brincar. Fica lá na televisão. Sei lá o que você fica fazendo, meu irmão. Enchendo, se alimentando. Porque eu quero falar para você. O nosso espírito tem fome. A nossa alma tem fome. E o pão que sacia essa fome é só Jesus. Mas se eu estou cheio, aí eu não consigo receber Cristo na minha vida, porque a minha mente está cheia de porcaria. Ai, pastor falou que não pode mais. Falei, meu irmão, tudo que glorifica a Deus você pode, amém? Agora ficar 10 horas assistindo televisão, faça-me o favor. De novela, né? Aquela coisa horrorosa. Que eu mandei aí uns vídeos, o Luciano que mandou para o pastor, acho, né? Falando sobre a novela. O que a novela está ensinando? Deixa lá ligado, seus filhos passando, se alimentando de lixo. Enquanto Jesus está oferecendo o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento. E esse alimento, meu irmão, é para a vida eterna. Mas nós não pensamos nisso. Nós queremos o agora. Eu quero receber de Deus agora. Aquele povo queria receber o pão. Ah, mas Moisés lá no deserto, 40 anos caiu o pão do céu e nós queremos esse pão. Jesus falou, não. Não é assim. Vai trabalhar. E trabalha pela comida, pelo alimento que não perece, que permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos terminando. E Jesus no final aqui, ele faz uma pergunta. Jesus estava cansado de tanta pergunta. Só que ele foi respondendo, foi ensinando. E chega aqui no final, ele faz a pergunta que não quer calar. E essa pergunta é para mim e para você nessa noite. A pergunta está no versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12: não quereis vós também retirar-vos? E daí, meu irmão, você vai continuar? Você vai se basear no que está escrito aqui ou no que as pessoas falam para você? No que está certo aqui ou no que está errado? Do que você vai se alimentar? Aí respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Isso aqui é demais. Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e conhecemos que Tu és o Cristo, o Santo de Deus. Qual é a sua resposta para o Senhor? Com o que você vai se alimentar na sua vida? Quem falou? De leite, né? O leitinho, a palavra do Senhor, aquilo que vai fortalecer você. Sabe, meus irmãos, Jesus não quer que você venha na igreja. Jesus quer que você queira vir à igreja. Jesus não quer que você leia ou ore a Bíblia. Jesus quer que você queira ler e queira orar. Ele espera isso de nós. Ele tem sentimentos. Ele sabe quando eu estou fazendo de qualquer jeito, correndo, lendo correndo, devocional correndo. Ele quer ter tempo com você. Ele quer sentar e cear com você. Está lá em Apocalipse. Ele está batendo a porta do nosso coração e falando assim: viu, abra a porta para mim.
E é para a igreja que ele está falando isso. Não é para pessoas que não são crentes. Abra a porta para mim. Eu entrarei e cearei com você. E eu vou trazer o pão ainda. Porque eu sou o pão da vida. Eu vou tirar essa ansiedade do seu coração. Eu vou tirar essa aflição do seu coração. Esse medo que você tem. Eu vou te ajudar. Você não vai passar necessidade. Jesus nos ensinou a oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, como maná. Então a devocional, a oração que eu fiz ontem, o culto que eu fiz ontem, não vai valer para hoje. Hoje, é outro dia, é outra coisa que eu tenho que enfrentar. Então eu preciso me alimentar todos os dias. O Senhor é simples. Ele não pede grandes coisas. Queira se alimentar do pão que permanece para a vida eterna. Amém? Queria chamar a equipe de louvor. Nós vamos louvar o pão da vida, aquele que nos alimenta, aquele que traz vida para nós. Senhor, nós vamos orar, meus irmãos. Feche os teus olhos aí. Pensa aí um pouquinho. Qual tem sido o seu alimento? Você tem se alimentado de lágrimas? Tem um salmo que fala, me alimento de lágrimas. Mas por que você está chorando? Você está chorando porque você quer salvar vidas? Ou você está chorando porque alguém te ofendeu e você não quer perdoar? Do que você tem se alimentado? Do que você tem alimentado a alma? De coisas fúteis? Ou você tem alimentado a sua alma do verdadeiro alimento, aquele que sustenta, aquele que vai durar para a vida eterna? Pensa aí um pouquinho. Eu quero orar por vocês, por nós. Senhor, o Senhor é o pão da vida. O Senhor fala assim: eu sou o pão da vida. Senhor, nós queremos mais desse pão, Senhor. Como aquele povo falou, nós queremos desse pão. Mas esse pão espiritual, esse pão que nos alimenta, esse pão que sustenta a nossa vida, esse pão que nos dá força para chegarmos até o fim da nossa jornada, esse pão que alimenta o nosso espiritual, a fim de que a gente não volte atrás, que a gente não pare, mas que a gente continue firme no Senhor. Esse pão que nos dá força para a caminhada. Nós precisamos do alimento, Senhor. Dá-nos desse pão. Senhor, ajuda-nos todos os dias nos alimentar desse pão. O Senhor falou que era para a gente pedir o pão de cada dia. Não só o pão físico, que é sobre o nosso trabalho, mas o pão espiritual. Para que a gente não corra com fome, com sede, para outras coisas, Senhor. Outras coisas que vão ficar, que vão perecer, o alimento que perece. Ensina-nos, Senhor, a buscar o que é verdadeiro, ó Deus, em nome de Jesus.